Para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, o seu nome completo, a sua idade. O meu nome é Wilson Itamar Toneto, idade 83, 13 de março de 39. E o senhor nasceu aqui? Aqui na Serra de Baixo. E escolheu ficar aqui? Nunca procurei querer sair do lugar, não. A sua família morava aqui também? Seu pai, sua mãe? Morava. Aqui na Serra de Baixo. O senhor acha que esse local tem uma ligação com as suas raízes? O que eu vou te dizer, não? Aí fico meio... E quem eram os seus pais? João Batista Toneto e Tereza Toniaso Toneto. Eles eram naturais daqui também? Não, o meu pai era natural de São Pedro do Sul. E a minha mãe era... É o que comentava que ela nasceu no mar, quando eu vindo da Itália. Falava, né? Ela nasceu no navio. Tanto seu pai quanto a sua mãe eram de origem italiana. Com o que eles trabalhavam? Na agricultura, a finada minha mãe era professora uma época. Mas isso com os outros há 70 anos atrás. Porque eu era guri, né? Aonde que ela deu aula? Tinha um colégio logo aqui para baixo. Não, o que eu vou lhe dizer o nome do lugar, não. É o mesmo, só que ali como é que é. Porque cada esquina aqui tem um lugar, um nome, né? E ali eu morava ainda que era o Quirino Prado Flores. Eu acho que é o São José, pertence para os redutos de São José ali, né? Até que eles estão enterrados lá, né? E o nome dessa escola, o senhor se lembra? A séria? Que ela dava aula. Não posso me lembrar disso aí. Não foi o mesmo colégio que o senhor estudou? Estudei com ela também, né? Ela foi sua professora? Foi, mas isso há 60 anos. Mas eu tô com 83, há 70 anos. E o seu pai? Era agricultor? Sou agricultor. O senhor tinha uma família grande? Não, somos 4 irmãos. Antigamente, geralmente as famílias eram numerosas. E o senhor ajudava o seu pai na agricultura? Sim, se criamos lidando ali, né? Sei que naquela época, quando eu era guri, eu e o finado meu pai, nós fornecíamos o quartel. Levava carroçada de batata, mandioca, lenha, tudo. Para Santo Ângelo? E como é que era o trabalho na roça? Mas olha, naquela época não existia trator, né? Era com boi, cavalo, não é? Não era fácil? Não. E o que plantavam? Mas quando eu era guri, nós plantava alfafa, milho, e depois apareceu o tal de soja, né? Era isso aí daí. Agora é trigo, soja, temos outras diversas plantas aí, canola, essas coisas. Né? Não tinha soja naquela época. Não. Surgiu depois. E a alfafa, tinha muita plantação de alfafa? Tinha. Antigamente meio tinha. A sua família plantava? Para que servia a alfafa? Agora foi para tratar os animais, cavalo, né? Os quartéis naquela época, quase tudo, a maioria era cavalaria, né? E levava muito para Santo Ângelo? Mas era aqui no Entre Juízo, né?
A sua família, Toneto, tinha serraria, alguma coisa? Madeireira? Eu não cheguei a conhecer, mas tinha em Santo Ângelo, madeireira Toneto, né? Eram seus parentes? Era. O senhor não sabe qual que era a ligação? Não sei. Não era seu pai ou seu avô? Não. Mas o senhor chegou a conhecer esse lugar? Conheci, era em Santo Ângelo ali, tu dobrava na rótula ali logo. Agora o nome da rua não sei, porque não me lembro. O senhor não sabe como que funcionava, que era bem conhecido. A madeireira, ela trabalhava com achar condorimento para fazer a fiação férrea, né? Que faziam naquela época, né? E os seus avós? Quem eram? Mas olha, o meu avô era Santo Moura. Moura, é. E da minha avó não me lembro. E se os seus avós por parte do pai? O avô por parte da mãe. Ah, da mãe. É. E por parte do seu pai? Era... Como é que eu vou te dizer? Meus avós por parte do pai eu não tenho lembrança. O senhor não chegou a conhecer os seus avós? Não. Só esse, o Santo Moura, eu conheci. Que era o pai da sua mãe? É. E de onde eles eram? Mas olha, esse, o pai da minha mãe, eles vieram da Itália, não é? E o finado meu avô, esse outro, eu não sei, não. Meu pai veio de São Pedro do Sul para cá, né? A gente nem se comentava, né? Esse seu avô Santo Moura, esse era italiano também? Era. Moura é um sobrenome português, né? E quem sabe tinha outro nome, né? Também, né? Que a gente não se lembra, né? Mas essa família Toniaso? Toniaso era da minha mãe. Sim, mas o santo era o pai dela. É. Mas não era esse o sobrenome dele, Toniaso? Não, eu sei desses dois nomes, parece que era Santo Muro. Não, então, o tempo passa, não, aí tu não te lembra, não. E o que o senhor se lembra assim dele? Como que ele era? Mas eu conheci ele, era velho já, deu 60, 70 anos, era ruivo, gordo. E onde que ele morava? Mas olha, ele morava por aqui, na Serra de Baixo, porque ele tinha uns quantos filhos, né? E faleceu aqui na Serra. Vieram muitos imigrantes italianos para essa região do Entre Juízes? Mas olha, eu acredito que viesse, né? Não vou te garantir, né? Porque a gente não sabe. E dessa sua origem italiana, o que o senhor diria assim, que o senhor herdou do seu sangue italiano? Algum tipo de comida ou música? Mas olha, desse negócio aí, sobre isso eu acho que nada. Não, porque... Mas os italianos é o vinho, não, o vinho. É a linguiça, o que eles gostavam, né? Sim, não é? E aquele jogo de Moura, como é que batiam? Batiam com a mão nas mesas ali, meio aquilo de primeiro, não, passavam a tarde inteira nas mesas, né? Eu não sei como é que controlavam aquilo. Como é que era esse jogo? Jogo do Moura, muro, sei que. Um ficava esperando o outro assim, né? E batiam na mesa, né? E diziam não sei o que, e contavam, né? Sei que. Não é jogo de carta? Não, esse era só a mão na mesa. Não tinha o tal do filó também? O senhor não sabe? Filó era um esporte? Não, era tipo uma reunião assim, que se reunia os parentes, os vizinhos. Não, naquela época era muito difícil, né? E o senhor se lembra assim da infância, como que era a sua casa? Eu me lembro, eu morava numa casa grande, tinha ali até quando
primeiro rádio que entrou na Serra de Baixo foi o meu pai que comprou. Isso juntou mais de 20 pessoas para conhecer, que naquela época... Foi um evento. É. E na sua casa, de madeira? É. Seu pai que construiu? Não, ele pagou para fazer essa casa para um homem. Isso já é morto há muito tempo, né? O senhor lembra o nome? Poxa. Era um carpinteiro? Era. Não tenho lembrança, né? E vocês tinham horta, pomar? Tinha. Plantavam uvas? Ufa, não. Como que era assim em volta da sua casa? Mas ó, tinha fruta, laranja, essas coisas, mas... Quer dizer que uva... Tinha uma ramada, não vou te dizer que se isso vale ou não, né? Que era de... Mas a sua família não fazia vinho? Não. Mas tomava vinho? Tomava, não. Um bom italiano. É. O final do meu pai era... Nós carroceava, né? E ele gostava muito de beber. Então nós, da vez nós tínhamos um bolichinho também lá, né? Ele cruzava, das vezes que vinha de carroça. Enrava a estrada, né? Porque naquela época era só isso que existia, né? Carroça, aranha e jardineira. Carro também foi a maior novidade quando entrou. Aí, né, que apareceu. E como é que era aqui? Tinha muito mato? Tinha. E daí o seu pai comprou essa propriedade e veio de... Não. Ele tinha uma propriedade aqui, mas depois ele vendeu aqui e comprou lá. Os pais dele também vieram ou veio só ele? Não, veio só ele. A família ficou lá em São Pedro? É, São Pedro do Sul. E tinha muita vizinhança? Mas olha, tinha, mas não era muito. Não, aí. O senhor lembra quem eram os seus vizinhos? Puta, lá tá ali o José Otávio. Não, é que morava em frente. Depois tinha a família Fonseca. Lá. Rodolfo Rote. Esses eram os nossos 3 vizinhos mais. E tinha o hábito de visitar os vizinhos? Mas ó, isso era comum, não é? Tanto, de vez em quando você visitava o filho. Né? Isso era nos finais de semana? Sim, né? E daí o senhor era criança nessa época? Sim, né? E reunia também daí a gurizada? Naquela época era muito difícil, porque naquela época nem futebol não tinha como tinha, agora tem cheio de timezinho, não, então a gurizada naquela época até falava bem a verdade, passavam caçando de bodoque, não é, e pescando, né, que era, porque hoje em dia tem, a coisa mudou muito, né. E o que o senhor se lembra da sua infância, assim? O senhor também brincava de bodoque, ia pescar? Mas caçava. Que eram os entretimentos mais naquela época. Alguma outra brincadeira, assim, que o senhor se recorde? Mas olha, a brincadeira que a gente tinha era essa, se entretia por aí, não, mas depois quando eu tinha 17 anos, me alistei, eu servi em Santana do Livramento, em 58, uma artilharia a cavalo, que até hoje tem algum outro que fomos para lá. O que uma pessoa sofria naquela época ali, tia. Livramento o senhor foi? É. Longe. O senhor tinha que idade? 18? Por 18, 19, E como é que era, assim, era obrigado a servir o quartel?
O senhor tinha irmãos? Tinha um que era... Ele também teve... Não, ele não serviu. E como é que foi essa experiência de sair de casa e ir lá para Livramento? Ah, não, isso aí foi sofrido primeiro tempo, né? Porque a gente não era acostumado, né, com isso aí. Então, não sei o que. Mas depois o senhor voltou. Sim, quando eu dei baixa, né? Faltou um dia para me tirar um ano de... E o senhor chegou aí na escola? Sim, eu estudei só até a 4ª série. Aonde que ficava essa escola? Aqui, não. São José, que fala. Escola São José? O nome do lugar é São José, mas ela pertencia para ali, né? Apesar que naquela época não é. Agora é São José, né? Mas naquela época não tinha nada de nome, né? Era só Serra de Baixo, né? E hoje é São José. Tem. Dentro de Entre Juiz. Na Serra de Baixo. E como que era a escola? Quem era a sua professora? Foi a finada minha mãe. Depois ela não foi mais. Eu vim aqui no colégio, a gente vinha a pé. Né? Dava acho que uns 3 quilômetros, fazia tudo a pé para vir para o colégio. Né? Era aqui na esquina. Como é que era o nome? Sei que depois tem o colégio rural lá também, lá é o professor Antenor Braço, que é pai da Polícia Federal, o Sérgio conhece o seu Ângelo, o Nívio, ele é da Polícia Federal. Né? E o senhor gostava de ir na aula? Eu gostava. Né? E a escola já fazia tempo que tinha? Como que era? Lá, aquela escola lá, eu calculo que durasse uns 15, 20 anos, por ela durou. Né? O nome da escola o senhor não lembra? Não me lembro. E como é que era assim, material escolar? Mas olha, era um livro e um caderno, lápis, né? E era aquilo ali, né? Esse negócio de merenda, essas coisas, se tu levava, tudo bem, né? Mas senão, não, isso não existia, né? O que o senhor levava de merenda? Mas olha, o que dava no jeito. Né? Isso aí era, levava batata assada, naquela época é o que tinha aí, né? E tudo quanto é coisa, né, cara? Mas então já tinha caderno, assim? Sim. E onde que compravam? Mas comprava acho que nos mercados. O senhor lembra de ir lá na vila, onde hoje é o município de Entre Juiz? Como é que era lá? Mas olha, aquilo ali era pequeno. O que eu me lembro que aquilo ali, né? Tu sabe ali onde é que era o Mário Ribas ali, né? Quando nós tínhamos nosso conjuntinho, quanto baile toquemos ali, né? E depois botaram um salão bem grande em frente, não é? E ali tinha essa firma Algério. E era uma meia dúzia ali, não é? E depois foi se fazendo no lugar, não. O senhor tinha um conjunto musical? Era, naquela época, né? Conta um pouco pra gente quem que eram os integrantes, que tipo de música vocês tocavam. Mas olha, naquela época, o que eu vou te dizer, né? Porque agora nem existe mais as músicas daquela época, né? Mas era música sertaneja, gaúcha, não é por aí, né? E quem que fazia parte dessa banda? Era o meu irmão e o Otto Stank, e Varte Portalete, e Milton dos Santos, parece que é. Esses todos são mortos, né? Tinha nome? O qual é? A banda? Pois tem ali, como é aquela Flor da Serra. E como é que foi isso, assim, do senhor aprender a tocar instrumento, essa relação com a música? Mas isso aí, esse meu irmão aí, não é?
É, eu e ele pedimos uma gaita pro nosso pai, não é? Daí ele não tinha dinheiro, disse, mas então eu vou dar uma lavoura aí para vocês plante um trigo, que dali vocês tiram para comprar gaita. É para tu ver como uma coisa muda, né? Nós plantamos uma bolsa de trigo que colhemos, compramos uma gaita apianada, 80 abaixo e sobrou dinheiro do que deu, né? E hoje, né? E daí fomos aprendendo e fomos uma turma aí, nós fizemos esse conjuntinho, mas não havia nada. Mas como que aprendeu a... Ah, não, só com um, assim, não, sem aula nenhuma. Naquela época eu nem falava aqui desse negócio de... Agora tudo tem. Mas foi seu irmão que teve a iniciativa. É. E convidou os outros. É. E esses outros membros da banda, eles eram vizinhos? Eram sim, né? Um morava aqui, que é o Vale de Portalete. E o outro estranho que tinha uma olaria lá, né? E o Milton, esse, trabalhava na olaria lá. E se reuniam para ensaiar? De vez em quando nós dava uma treinada. Daí já escolhi o repertório. Era. E como é que era assim na época da sua juventude? Os divertimentos da época? Os bailes, festas? Era isso aí, né? Festa, baile, não é? Eu saía muito por causa de matiné, falava que era no domingo de tarde. E onde é que acontecia? Mas isso onde é que dava por aí? Saía nas casas, os colégios principalmente faziam baile, faziam festa, tudo, né? Tinha algum clube? Não, naquela época não. E daí como é que fazia assim, queria que a sua banda tocasse, o pessoal contratava? É. Tem algum evento que marcou assim a sua memória? Mas olha sobre o que eu vou lhe dizer. Um que volta nós comentamos, nós fomos tocar num baile, tal de capoeirada daqui pra banda dele. E terminou em briga. Homem do céu. Aí entrou, acho uns 20 para dentro da copa. Tu só via aqueles de lá tirar garrafa e outros na cadeira. Eu, para me proteger, tem debaixo, né, que os músicos paravam, não é? E o finado, o Jolário, meu irmão, não, saiu correndo para a banda, com aquele dentro de uma poça de cal que estava queimando. Teve que arrumar até uma roupa para vir embora no outro dia por lá, não é? E esse foi um baile que mais marcou, não? Mas só ele que acabou se ferrando. Mas como é que eram esses bailes? Tocavam vários conjuntos? Era o mesmo conjunto a noite inteira? Era só um conjunto. E as moças ficavam tudo separadas. Então daí o cara tinha que tirar ela da lá. Que não podia recusar? Ah, não. E daí já dava briga e não dava um carão, não. E sei que dava muita encrenca por causa. E até me lembro que tinha uns que as moças não gostavam muito, não é? Então as moças estavam aqui, né, assim, né? O cara vinha cruzando aqui, mas eu indo pra lá, né? Quando a moça via, ele saltava na frente. Mas algumas chegavam a dizer não? Não, e cravavam o pé, não é? E mas aí dava briga? Às vezes dava, não é? Sei que houve uma época ali que eu era guri, as moças tudo
Usava um cinto assim, tu tinha que usar um lencinho assim, né? Que era pra... Era uma novidade, né? Aquilo ali, né? O que simbolizava esse lencinho? Mas olha o que eu vou te dizer, né? E Era moda. era moda. Ah, não, e quando saía a vaneira das damas, né? Daí elas convidavam o namorado com lencinho. Dançava com lenço. É, né? E o senhor que tocava na banda não cansava a noite inteira ficar tocando? Não tinha um intervalo? Mas não, era... E tudo, piazedo novo não cansa, não. E lá na vila, o senhor chegou a tocar lá? Aqui? Ixi, tinha um salão ali, nós tocávamos. E no tempo que era o pai do Mário Ribas ali, que tinha aqueles ali, não é? Como é que tinha esse que morreu? Agora os dois morreram, não é? Então nós fazíamos muito bailezinho de festinha de aniversário, nós meio tocava por ali. Mas não tinha clube nessa época? Ali no Entrejê? Não, mas logo ali já fizeram um salão ali, não. Que salão? Ah? Qual salão? Puta, agora o nome não sei, né? Era um salão de fazer baile, né? E lá o senhor tocou também? Tocando. O senhor chegou a participar dos CTGs? Não. Foi mais depois, né? É. Qual instrumento que o senhor tocava? O jazz, não. A bateria. Na época chamavam de jazz. É. E o senhor contou comprar a gaita, mas como é que compraram os outros instrumentos? Ah, mas isso era baratinho, né? E o violão era esse que morava aqui, que é falecido. Tocava muito bem violino, esse homem, naquela época. Ele até tocou com os conjuntos em Santo Anjo, naquela época dos Marconato. Não, Cada um tinha o seu instrumento. é. O mais caro foi a gaita. Foi. E daí o seu irmão tocava gaita. Uhum. E aprendeu sozinho. Sozinho. E quais que eram as inspirações assim que vocês ouviam na rádio e queriam tocar aquela música? Que tipo de música que vocês ouviam assim? Mas era naquela época no rádio que nós tínhamos ali. Até não sei se tinha rádio em Santo Anjo. E nós escutávamos em São Paulo, que tinha um rádio, né? Um rádio desse tamanho assim. E tocavam muito essas músicas. Como tu sabe, tinha Tunico, Tinoco, que né, tinha tudo, mais ou menos, gente que tinha esses conjuntos, né? Quer dizer que a gente nem sabe como é que vai dizer, né? Mas o rádio pegava bem aqui. Né? E o senhor lembra quando seu pai comprou então primeiro o rádio, apareceu? É, para conhecer, foi uma novidade, né? E daí o pessoal achava uma caixinha que saía... É, aquilo ali, e tinha umas duplas que cantavam, ó, que dava gosto de escutar, então o pessoal vinham ali escutar, às vezes. Aí não demorou muito para ter mais rádios pela... É, mas custou um pouco ainda, né? Era caro. Era. Quem tinha um era Sim, não, já... um artigo de luxo quase. É. E depois quando veio a TV? Ah, essa eu não me lembro muito dessa. Foi mais o rádio que o senhor lembra assim que impactou. Uhum. Que ano era isso do rádio? O senhor lembra? Mas isso era no ano 50? 50 por aí, é. 50, 60 no máximo. É. Não, era de 50. E assim, volta nós estamos falando aí, né? Quando fizeram essa ponte aqui do Rio Grande, não é? Nós fornecíamos o quartel, né? Então quando fizeram essa aqui, né? O pessoal dava uma risada que por lá de cima ali botaram uma pontezinha flutuante, né?
era um tonel de 200 litros aqui e outro daqui, né? Então tu entrava naquela pontezinha de carroça, coisa que tu ia assim, ó, atravessar o rio, né? O pessoal não tinha medo de cair, sei lá. Não, não, é uma coisa meio segura, né? E sei que Nunca aconteceu de arrebentar. arrebentou umas vezes. É engraçado, quando nós fornecíamos o quartel lá, não é? Esses tanques que tinha naquela época, não sei se ainda tem agora, não é? Eles saíam em marcha aqui para a fronteira, não é? Eles saíam tudo por Catuípe, porque diz que essa ponte não aguentava o peso de um tanque, né? Coisa que hoje cruza 2, 3 carretas por cima, não. É, mas naquela época era época de fartura para fazerem as coisas, não. Isso dava enchente muito grande, pá. Esse da ponte, então o senhor lembra de cruzar a ponte flutuante. É, não. Mas essa ponte flutuante tinha uma ponte que era de madeira, É. daí eles... Fizeram essa de cimento. E aí enquanto não ficou pronto eles fizeram a flutuante. É. E como que foi essa história de ter arrebentado, o senhor lembra? Não me lembro, mas parece que foi boa enchente, eu acho. Porque quando estava muito cheio demais, aí não dava, né? E cruzava a tropa também, alguma coisa? Não, nessa flutuante não. E tinha os que chamavam de val, uns pontos de passagem dentro do rio, mas aí é época de seca, eu acho, né? Ah, não, isso aí, o finado do meu pai, tinha olaria do Cúter na Buriti, né? Nós atravessávamos o Rio Grande de carroça ali, né? Volta, ia buscar teia, coisa outra, né? Tudo andando na água. Para baixo da ponte ali, ali tem um lugar que foi cruzado uma vez. Época que faz cerca grande, o pessoal marca, né? Onde é que dá, né? Tudo é diferente, olha, eu lembro. Tinha um que era vizinho nosso aqui, mas ele morava do lado de lá do Juiz Grande, não é? Aqui não, ele desencangava os bois de tarde, né? Só mostrava o rio. O boi atravessava nadando, né? Buriti, o senhor falou, é aqui perto? É do lado de lá do rio ali. Buriti ali, é que agora... Ali que tem um salão bem grande, como é que é? Mas é aqui em Santo Ângelo. Esse pertence para Santo Ângelo, por lá do lado de lá do Juiz Grande, né? Aqui já é divisa com Santo Ângelo aqui, essa região. É o rio, o Juiz Grande, né? E aqui divide com o Juizinho, né? Conhece onde é que eles se encontram lá? Eu tive lá um dia. Como é que é o nome do lugar lá? Aonde? Onde o rio se encontra. Puta lá. Mas é lá perto da Ponte de Ferro, né? Não. Não. A Ponte de Ferro é aqui. Ó. É aqui na Serra de Baixo. E esse que eu digo é onde é que se encontra o Juizinho com o Juiz Grande. O Juizinho deságua no Rio Grande, né? E dava muito, né? E o Juizinho descia aqui, né? Então depois lá no Arthur ele fazia a volta. Por lá assim ficava 100 metros, eu acho que é mais ou menos. Para ele se encontrar, ele mesmo se encostar, né? Para depois desaguar na barra lá, né? Eu tive um dia lá, mas não lembro o nome do lugar, mas é que foi no mesmo dia que eu conheci a ponte, então, a Ponte de Ferro. Porque a Ponte de Ferro que é essa aqui, né? Que ainda tem ali, né? E essa Ponte de Ferro, o senhor lembra assim, desde... Não me lembro quando fizeram. Mas acho que ela é mais antiga que a outra. Ah, eu acho que é, né? E tinha as barcas, que o pessoal tudo cruzava de barca, né? Aqui na Serra de Baixo tinha? Tinha.
E tem aquela aí da ressaca dos Perote ali, que sai lá perto da Feira Milho, lá ainda tem. Ressaca dos Perote. É. E essas barcas, o senhor lembra de alguma? Era alguma família que cuidava? Era. Bom, eu cansei de... Eu carroçava com boi daqui pro quartel, né? Saía daqui, das vezes, de madrugada, às 4 horas, chegava às 10 lá no quartel, né? Depois descarregava, né? Logo ali perto daquele posto ali em Santo Ângelo ali, tinha o tal de Chico Moreno, que tinha um bolichinho ali. Tudo era diferente, né? Mais para baixo tinha o Salão dos Morenos, né? Que o branco não entrava, né? Isso era aqui em Entre Rios. Não, é em Santo Ângelo. Não. E esse lugar existe? Ali, lá em Esse nome ainda chamam assim? Mas acho que não sei, mudou tudo, né? Teve alguém que contou dessa Vila dos Morenos. É, o Salão dos Morenos, né? Daí o senhor nunca chegou a ir lá tocar com a sua banda? Tocar não, mas eu olhar lá de fora, eu olhei uma vez. Só os morenos entravam? Sim, não é. É pra tu ver, naquela época nós tínhamos uma turma de gurizada aí, né? Depois, numa época, cada um comprou uma bicicleta, né? Nós íamos no cinema lá em Santo Ângelo olhar. E tu podia deixar tudo da rua lá, né? Não havia roubo, né? Mas agora... E seria de bicicleta pra ir no cinema? É. Ali pela cidade? É, e aqui pra onde ia. Ou cruzava nas barcas, né? Barca tu pagava uns troquinhos, né? O senhor lembra o nome como é que chamavam essas barcas? Mas olha, a Laia dos Perote Que essa tem até hoje. tem, e acho que não sei se ainda tem aquela lá lá embaixo, Chama dos Maia. A dos Maia tem aqui ainda. Quer dizer, mas acho que não tem mais, né? Uma dos Maia, é o que nós trafegava, a peça dos Maia aqui. Atalhava, né? E ficava onde? Essa barca? Aqui, tu não conhece a Serra de Baixo por aqui? E logo ali no Arthur, entrava ali, atravessava o rio, né? Era a família Maia que cuidava. Não, a Maia era o dono das propriedades ali, mas outros cuidavam, né? E eles cobravam? Cobravam, sim. E como é que eram essas barcas? Mas isso ela encostava, que assim, não é? Ruim de entrar toda a vida naquele mostra. Tu entrava com carroça de cavalo, boi, molhar, caíam, era aquela confusão que eu queria que tu visse. Depois aqui no Juizinho tinha a barca dos Pires, também, né? Que esse Henrique Pires, não sei se eu devo estar contando para vocês, né? Ele foi guarda há muito tempo, no final de Getúlio Vargas. Depois ele veio do Rio de Janeiro, esse cara, né? E veio aí, né? E morava ali, né? Até... Quando deu essa, como é que foi que... Agora quando o exército mandou aí, tu te lembra? A ditadura? Tá, não é? Vinham ali, não é? Prenderam ele umas 2, 3 vezes, né? Reviravam aquele rio, diz que tinha canhão, fuzil, não é? Dentro do rio, né? Largado. Mas até hoje eu acho que não acharam nada, né? O que tinham largado? Canhão, esses mosquetão, eles armas, né? Que diz que... O Getúlio uma vez teve em Entre Juiz. Teve. O senhor estava lá? Não estava, mas porque eu sei que falavam que iam carnear
30 boi naquela época, nesse começo do tal de Getúlio Vargas, né? Mas sei que foi muito comentado, não. Esse tal de Henrique Pires aqui, não, ele contava que, certo, no Rio de Janeiro, por lá, não sei que era o coisa ou não, disse que eles degolavam pessoa de pé que caminhava 5, 6 passos para explicar. E tu vê que uma coisa, não. Aqui teve muita revolução, né? O senhor não sabe, a sua família nunca se envolveu? Não. Teve a Coluna Prestes. O tal do Pedro Arão, o senhor já ouviu falar? Uhum. Foi um dos que lutou. História de guerra o senhor não sabe nenhuma? Não. Quando eu servi em 58, era uma exigência, era no 8º, em cavalaria lá, nós era milico, né? Então nós jantava, saía a passear na República Oriental do Uruguai, né? Que a divisa é uma rua assim, não. E depois das 10 tu não podia entrar mais pro Brasil, né? Nós pulávamos nos bancos da praça, vendendo milicada, não é? De vez em quando um vai conversar com o outro, o que vamos tomar agora, companheiro? Mas era divertido, né? Daí não conseguia voltar. Daí a patrulha te pegava, né? Por isso que eu digo, tal de quartel, muita gente tinha que pegar. Nós, 150 cavalos engatados num canhão aí, não. Aqueles cavalos ali, aquilo era sujeira, né? Mijavam e faziam e acontecia. E faziam tu te servir um prato de comida ali, né? Faziam tu esperar a ordem de comando para comer, não. E se tu não comesse, era 30 dias de revista, 10 horas da noite. Hoje em dia tudo é diferente, né? Seu Vicente estava falando antes da sua banda, tinham outras bandas? Aqui tinha os irmãos Miller, aqui o que tinha por aqui. E depois uma que foi muito famosa foi os Marques aqui, o Adolai Marques, né? Esse homem e o irmão dele cantavam muito bem. A gente conversou com o seu Adolai. Era. E toca gaita até hoje. Não. Eu sei que de vez em quando dava cada uma naquelas épocas. De vez em quando nós começamos a se lembrar. Uma vez nós fomos tocar num baile na Barra do São João ali, né? E esse que toca o violão aqui, sabe, né? E era um inverno brabo. E o bicho tava com sobretudo que vinha por aqui assim, né? E faremos as coisas numa canoa ali no rio, né? E ele desceu meio embaladito e pisou fora da canoa. Depois eu fui com violão e tudo. Teve que voltar, trocar a roupa para depois ir de novo. Eu tava pronto. E daí quando o senhor não ia tocar no baile, ia para dançar? Sim, né? Quando não tinha nada, ia nada. O senhor gostava de dançar? Mas olha, eu gostava, né? Porque agora, até eu sou velho, né? Eu venho com os novos, querem dar uma gozada comigo, né? Coisa velha, não é só comigo, não, é? Eu digo, a juventude, né, de hoje, eu digo engraçado, eu fui numa festa lá do Porco do Rolete, lá da Vitória, tu viu falar, né? E entrei lá dar uma olhada, que tava aquele coisa ali tocando, não é? Assim de guria bonita lá, diga aquele piazeiro, só aqui no celular. Mas eu fui a um jogo de futebol aqui um dia aqui no Entre Juí aí, que eu fui conhecer há pouco tempo, coisa lá, né? Eu fiquei bobo, já estava falando com uns ali do Entre Juí. Digo, mas o que é isso, meu Deus? Aquele piazeiro não vai falar mal. Então olhava o jogo, era só aquilo, rapaz, não é?
E eu sinto, vocês frequentam de certo baile, festa, todo fim de semana por aí, né? Mas aqui eu vejo por aí, virou nisso aí, parece que... Depois que inventaram o celular, É, né? o pessoal mal conversa às vezes. É justamente por isso também essa preocupação em poder resgatar, né? Porque imagina ainda mais pra frente. Se hoje a coisa tá diferente, vai ser muito mais. Eu acho que a gente precisa deixar esse registro, né, do passado. Para as pessoas saberem como é que a coisa não começou, não era fácil. Não. Tu vê, eu plantava... Nossa, quando apareceu esse tal de soja, nós plantava. Aqui, ali, na baixadinha ali, fizemos uma pava, cortava de dia e à meia-tarde tu amontava, depois de noite tu triava, né? De nós... da volta a volta nós se lembramos, né? Era 3 horas da madrugada, ninguém foi embora, dormiram tudo na paia. Isso trabalhando na lavoura? Dormiram no serviço? Cansados também, né? Sim, Seu Wilson, e por que aqui se chama Serra de Baixo? Tem a Serra de Cima também, o senhor sabe? Mas não sei, porque toda a vida que eu vi só sei que é a Serra de Baixo. E aqui, esquina Tolf? Aqui depois, quando tiraram tudo, esses colégios daqui, agora essas tudo pra lá e ali, não é? Botaram o nome aqui, botaram na esquina Tolf, ali o Flor da Serra, lá no fundo, perto da barra lá, é a Presidente Vargas, e aqui tinha, como é que era? A outra que ainda tem o colégio velho aqui. Não. Se o senhor não lembrar, não tem problema. Hã? Se o senhor não lembrar, não tem problema. Dos lugares, né? Não é o São José que o senhor estava falando, esse era outro lugar. É, a Presidente Vargas. Que botaram esse nome também, né? O São José também, tudo foi botado depois, né? Antes porque isso aqui, falar bem a verdade, não havia metade do pessoal que existe hoje, né? Basta que... Eu não sei como é que não dá acidente aqui. Não sei se vocês frequentam por aí, né? Este juizinho que tu pega aqui. Eu tenho uma área lá no fundo da costa do juiz. Nesse dia nós estávamos comentando, não é? Se tu pegar ali daquela ponte do juizinho, tu pega o gigante, diz que dá mais de 250 prainhas, né? Isso chega sábado de tarde, vai ao perigo essa estrada de chão. A borracheira, né? E tudo gente da cidade, né? A maior parte, né? Então o senhor acha que hoje tem mais pessoas aqui nessa Agora localidade? Tem. É porque nos outros lugares aconteceu o contrário, né? Tem menos pessoas no interior. Não aqueles primeiros, né? Que a gente falava, né? Agora, né? Então. E o que eram os matinés que o senhor comentou? Os matinés, quando era domingo de tarde, saiu matiné de dança, sabe, né? Mas só de dia, né? De tarde. Quando era de dia era matiné. Ou era porque era no domingo? Não, isso aí é. Era porque era de dia. De noite era baile daí. Seu Wilson, o senhor sabe alguma história de lendas? Contavam muito antigamente. Visagem, lobisomem, ouro. Ah, não, isso aí, quando nós morávamos lá, tinha esse cara que toca, que tá naquele conjuntinho ali, né? Eles moravam aqui, na Baixada aqui, nós morávamos lá. Ele cansou de ir lá, chegar lá mal, cansado, não é? Tinha um lugar ali que, o que cavocaram para achar enterro de dinheiro, não é? E ele começou, e ele disse que apareceu uma vez, soldado sem cabeça, não é? Aparecia tudo quanto era fantasma, né? E
chamavam, falavam, não é? E eu sei que era bem comentado isso aí também. O que aqui eu tinha um tio meu, que isso aqui tinha cada ambu, não é? Então falavam que disse que cansaram de ver freira vestida aqui perto. Um dia esse tio meu veio com um cara, não sei da onde, que tinha um aparelho daqueles para achar dinheiro, né? E sei que andava. Dali a pouco, quando ele deu num ambu daqueles, acusou. Né? E um disse pro outro, mas olha, tá aqui ó, o dinheiro, né? Você que se reuniram, ele cortaram uns raizão desse tamanho, né, para chegar naquele lugar ali, acharam uma de ferro assim, não. Certo? Antiga, muito antigo aquilo, né? Aqui, logo aqui, o que cavocaram aqui para achar enterro de dinheiro. Mas nunca vi achar isso. É. Esses assombros, ai, variedade, que não. E a tal das coisas, não, eu vou contar para vocês do meu. Quando isso aqui era tudo capoeira e mato, tinha um cemitério só de criança, bem no meio ali, né? Tá, daí, bueno, depois terminaram com aquele cemitério, não é? E tinha um mato ali, trouxeram aquela cruz mestre, e tinha um ambu bem grande, mas isso uns 15 metros, 20 para dentro do mato, e deixaram aquela cruz mestre ali, né? Tá. E eu morava ali na terra, né? E um dia eu fui arrumar um animal emprestado com o finado do pai lá para me fazer umas compras em Santo Ângelo. Não, e, mano, vim de lá, era 10 horas da noite, quando eu vou cruzando ali naquele lugar ali, levantou aquele furto preto de lá e veio. E eu aqui, ó. E depois, no outro dia, comentei, digo, mas olha, rapaz, eu digo, ontem eu quase morri de susto ali, digo, ó, apareceu uma assombração, rapaz, ele veio pro meu lado e eu cravei o pé. Mas sei que era aquela conversaiada. Depois veio um tal de advogado, que era em Santo Ângelo, que ele tinha uma parente que morava aqui, né? Um dia conversando por aí, não, aí. E ele, não, tu tem razão. Eu me atrasei, aquele dia eu vim pagar uma promessa naquela coisa. Depois as coisas acontecem, né? Mas tu vai adivinhar, né? Mas não entendi, daí era o cara? Era o cara que ia acender umas velhinhas e deixou acesa lá, levantou de lá e veio, né? E eu por aí, ó. Mas antigamente contavam muito essas histórias. Contava. De ouro. Isso era comentado. Nos rios por aí o que fizeram. Diz que, até há pouco tempo falava, na Barra do Juizinho e do Gigrande, diz que ó, é o maior enterro que tem, diz que tem até hoje. Aquilo ali, né, falava, diz que tinha uma caixa já engatada num correntão, né? Mas para tu arrancar isso de lá, diz que tu tinha que ter uma junta de boi gêmeo, com pelo, isso e aquilo lá, daí tirava, né? Tudo história, né? Eu já ouvi alguma coisa sobre essa história. É. E do que falavam? Quem que tinha enterrado esse ouro? Não, bicho, não falava, ninguém falava. Não eram os jesuítas? Isso é antigamente, né? E não tinham... diziam muito que alguém ficava para cuidar esse... Aí às vezes aparecia uma assombração que podia ser um lugar que tinha ouro. E muita gente naquelas épocas, ali, enterrava. Não tinha banco? Não tinha. Aí enterravam. É. Então parte dessas coisas que falavam também vem dessa... Vem dessas origens, né? E bola de fogo? A bola de fogo, não é? É outro susto que eu levei também, quando a gente andava muito de noite, não? E andaram comentando que isso andava por aí, não? E um dia eu ia indo lá na estrada,
eu olhei para trás assim, não é? E aquilo depois que me avançou. E eu também gravei o pé, depois não sei se... Mas foi a sombra da lua que me tocou na... Mas o que era que diziam que essas bolas de fogo, o que elas significavam? Elas indicavam ouro, a maior parte era ouro inteiro daqui dali, não é? Sei que... Não tinha o tal de boitatá também? Falavam muito já depois. O que era o boitatá? Eu só tratava do boitatá, né? Tinha o tal de lobisomem, que existe até hoje, né? Mas o boitatá era um bicho, era um fogo? Certo, era um bicho, calculo eu, né? E o senhor lembra de ouvir essas histórias quando era criança, ficar com medo? E não, isso volta é comentado ainda, não, né? E essa que o senhor falou dos bois, do Ijuizinho? Da barca que eu cruzava? Da corrente? É na barra do Juizinho e o Gigrande. E aí lá tinha uma corrente. Falavam que diz que tinha, né? Que diz que era engatada num caixão bem grande. Mas para tirar de lá era só com uma junta de boi gêmeo. Agora não me lembro o pelo, que pelo era. Diz que tinha que ser. Isso era branco? E nunca tiraram? Não. Que eu saiba até hoje, não. E daí essa corrente só os bois poderiam tirar? É o que falam, né? E daí no fim, se puxasse, ia estar o ouro. Mas tinha que ter aquele tipo de boi, né? Também, né? Dois boi gêmeo, não é? Alguma outra história que o senhor se recorde, assim? Olha. Não, isso aí, às vezes você lembra de muitas coisas, né? Naquelas épocas ali também tinha... Pessoas moravam aqui e ali, não é? Então, por acaso, um cara se vestia com uma fantasia, uma coisa, não é? E botava sempre uma arma na cintura. Por acaso chegava aqui e dava o de casa, né? E o cara vinha receber e dizia, chegue. Mas o cara lá não falava nada e nem se apresentava. Eu sei que tem muita gente. Aqui, o finado Gentil Torfo aqui, apareceu ali o cara, né? Mas era um outro vizinho, né? Pra fazer gozação, né? E o bicho saiu, foi lá atender e o cara aquele, não é? Deu de casa e ele veio, chega fulano, isso e aquilo. O cara, e ele viu o cara lá de longe armado, convidou a família, começou a rezar um terço. pra espantar. E isso que o senhor comentou é o que deu o nome para aqui, para Esquina Tolfo? Botaram que era dessa gente aí. Essa família Tolfo não mora mais aí? Mora, tem umas filhas dele ali, um neto. Esse que cruzou com uma plantadeira, é um rapaz, mora ali. Como é que era o nome desse? Gentil Torfo. Foi o primeiro. Que era o... Bom, a gente já está quase encerrando, seu Wilson. Tem alguma história que o senhor se lembrou agora de alguma coisa que eu não lhe perguntei? Mas olha, o que é que eu vou te dizer, né? Uma história que eu queria saber é do seu casamento. Do meu casamento? Como é que foi? Mas eu não, prenhei a mulher velha, né? E sei que depois fui... Resolvi de ir para Porto Alegre, lá ver se arrumava um emprego com as outras. Não. Voltei de lá, me prenderam.
E- Por que ele prendeu? Não, porque disse que eu tinha fugido, mas não tinha nada. Tava sabendo. Daí o senhor teve que casar. Mas naquela época não era fácil, né? E- é. Porque naquelas épocas ali, os namorados, os pais, a maior parte passavam ali cuidando, né? Mas era divertido, né? E daí ela tava grávida no casamento. Né? E isso era um escândalo na época. Barbaridade, como tá. O- Aqui tinha aquele. Vocês não viram comentar que antigamente tinha aquele finado Eduino, que era um curandeiro aqui. Isso anos atrás, credo que esse homem dava remédio, não é? Esse também, a noiva ganhou a criança na noite do casamento. Tiveram que levar a bicha para ganhar. Outra história também daquela época, agora me lembrei uma, né? Lá no fundo da serra. E uma família, tem gente aqui, não é? Uma guria engravidou, né? Engravidou, mas não falava nada para ninguém, né? De certo se amarrava uma coisa ou outra, não é? E disse que um dia ela sentiu mal. Daí levaram ela para o hospital. Naquela época, não é? E o médico, essa mulher ganhou criança. Daí, né, apertaram ela, né? Daí, né, ela tinha ganhado, e essa criança ganhou perto de uma lavoura, onde que estavam fazendo uma roça nova, e atirou essa criança vir em cima de uma caieira, né? Lá, de noite. E sei que apertaram ela e vinha nada, e tinha um cachorro. Diz que era uma cadela. A cadela ia e vinha, não é? E foram no campo e acharam essa guria, a criança em cima daquela caieira tirada de noite, né? E se salvou até pouco tempo andando de ver. Isso foi uma história muito comentada e isso foi coisa que é verdade mesmo, né? Não, mas... Eu já ouvi histórias assim também. É. Deixar em formigueiro, coisa. É. O senhor estava falando de um curandeiro. Ele morava na Serra de Baixo? Morava ali pra cá do Entregi, mas quem vai é aqui por baixo. Esse é o Eduino Gelser. Tem a parentaiada dele fiarada por aí, né? Daí ele fazia reza, chá. Ele dava remédio, não é? Fazia de tudo e mais um pouco. Quando ficava doente, alguma coisa. Doentinho lá. Vocês são do Entregi mesmo? Não, eu sou de Inhacorá. E o Renan é de Três Passos. E a gente foi contratado pela prefeitura aqui pra gente fazer esse trabalho, né? Que é o tipo de trabalho que a gente faz. Esse em Inhacorá tinha um irmão da finada da minha mãe que morava lá, né? Naquela época foram visitar ela lá, foram de carroça. Você não lembra o nome? Ah? Não lembro o nome. Não me lembro o nome, né? É pra tu ver como as coisas mudam. Mano, basta que antigamente carroceavam daqui para Santiago, esses lugares, tudo, né? Inhacorá nem é tão longe comparado a Santiago. Sim, mas para tu ir... E o senhor já ouviu falar das ruínas de São João Batista? Ali, eu conheço demais. Né? O senhor lembra assim de criança ir lá? Não, quando eu fui lá já eu era... Tinha lá 20 e tantos anos. E o que falavam daquilo lá? Mas olha, comentavam aquilo ali, que diz que aquilo ali pertencia, não sei para quem, que antigamente foi tudo invadida, não é?
E aqui diz que era de um santo, foi doado para um santo, né? Assim que tem aqueles que tinham rodeio por ali, né? Que fazem por ali. Diz que tudo pertencia para essa área, né? É mesmo que lá em São Miguel, né? Ela também fala, né? Que também, né? Mas essa aqui foi a mais falada naquela época. As pessoas sabiam que tinha sido uma igreja? Hã? As pessoas sabiam que tinha sido uma igreja? Mas ó, eu não me lembro disso aí, quem sabe, não? Porque tinha o cemitério também, né? É, O cemitério as pessoas continuaram usando. né? Mas o senhor não lembra, assim, o senhor já foi lá há pouco tempo? Assim, se tem alguma diferença entre a primeira vez que o senhor foi e hoje? É muito pouco. Pouco você fez aquele lugar ali, né? Que Porque- não sobrou muito. E a maioria o pessoal compraram, invadiram, que não sei como é que fizeram, né? Então é de pouca gente, né? Retiraram as pedras. É. Mas o senhor acha que não mudou muito? Não. Não. Esse projeto ele é os 325 anos de São João Batista, né? Uhum. Então a gente está resgatando a... E realmente a gente vê que pouco se falava assim sobre... Não. Não sei se teria mais alguma história assim das ruínas ali. Não, eu conheço as ruínas, assim, né? Mas não. Nada que comentassem É. antigamente. Certo. A gente vai finalizar então. E a gente sempre pede assim para as pessoas que a gente conversa, né? Se elas querem deixar uma mensagem final, já que é um vídeo que fica gravado, né? Que assim, seus netos vão poder ver, os seus bisnetos, as gerações que vão vir, vão poder ver esse vídeo. Se o senhor quer deixar uma mensagem, assim, para sua família, algum ensinamento, né? De algo que o senhor aprendeu na sua vida, uma dica. Mas olha, o que eu posso te dizer é que fica uma história para os meus netos e bisnetos que já tenho, não é? Não. Um dia verem, né? Porque a coisa mudou muito, né?